Olha só, você que é segurado do INSS, o ano novo começa com mudanças nas regras para a concessão das aposentadorias no Brasil. O Marcelo Matos faz um apanhado e explica para você o que mudou. As regras para a aposentadoria vão sofrer mudanças em 2024, dentro da transição da reforma da Previdência, aprovada em 2019, haverá alteração sobre a idade para a concessão ao segurado. O INSS exigirá para as mulheres 58 anos e 6 meses e para os homens 63 anos e 6 meses. A norma sobre pontos também muda: 91 para a mulher e 101 para o homem. O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Diego Cheruli, explica as alterações previstas a partir de janeiro. Temos, por exemplo, a regra de pontos, onde a pessoa tem que somar uma certa quantidade de pontos, que nada mais é a soma da idade dela com o tempo de contribuição que ela tem. Hoje, em 2023, o homem precisa de 100 pontos e a mulher de 90 pontos. A partir do ano que vem, 91 pontos a mulher e 101 pontos o homem. Cada ponto que sobe por ano não significa mais um ano de trabalho, significam 6 meses de contribuição. Porque quando eu somo 6 meses de contribuição com mais 6 meses de idade, eu contemplo um ponto. Outra regra que vai mudar é a regra de tempo mais idade, que é uma regra que exige idade mínima, mais um tempo de contribuição mínimo, que é de 35 anos para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Nessa regra vai se aumentar a idade mínima, ela aumenta 6 meses por ano. Então agora a mulher vai precisar de 58 anos e 6 meses e o homem de 63 anos e 6 meses para se aposentar, até chegar ao máximo de 62 anos para a mulher e de 65 anos de idade mínima para o homem. Após a reforma da Previdência, muitos contribuintes têm dúvidas se já atingiram os requisitos necessários justamente para a aposentadoria. Quando há procura pelos canais digitais, também ele se depara com desinformação. Então, os especialistas recomendam que um técnico possa ajudá-lo nessa hora tão importante, diante de tantas variáveis, para saber se de fato é um bom momento, se deve esperar um pouco mais, alguns requisitos para uma aposentadoria, inclusive mais rica para o cidadão que pagou tanto imposto no Brasil. O advogado Diego Cheruli ressalta as falhas nas simulações no site do INSS. Na informação básica aos segurados: posso ou não me aposentar. Os regimes próprios para quem é servidor público, a pessoa pode ingressar com requerimento de simulação de sua aposentadoria. Eles vão enviar várias propostas de como a pessoa pode se aposentar, em qual fundamento. Para quem é vinculado ao INSS, a plataforma Meu INSS disponibiliza um simulador, mas infelizmente nós vemos que esse simulador apresenta algumas falhas, como por exemplo na questão de pontos ou na questão de tempo mais idade. Ele trava os requisitos no momento da análise e dá uma previsão de aposentadoria, tanto de data quanto de cumprimento de requisitos, quanto de valor, de forma travada, e isso não se concretiza na realidade para essas pessoas. A regra para os professores também será alterada, com 86 pontos para as mulheres e 96 para os homens. Em relação à idade mínima, 53,5 às professoras e 58,5 para os professores. São 11 horas e 19 minutos, você está acompanhando o Morning Show. Ô Piperno, esse ponto que o entrevistado levanta é bem importante, né, sobre o acesso à informação. Porque não é só o processo burocrático que acaba fazendo com que a gente tenha longas filas, que exista demora e etc. Muitas vezes a informação está fragmentada, a gente tem mudanças como essas que foram anunciadas, que acabam não chegando de maneira clara para a população, e aí a pessoa vai procurar, ela é mais um naquela fila, isso vai se amontoando e vira, claro, um grande problema. Entre os muitos questionamentos a respeito da Previdência, e ela é objeto de debate constante e frequente, esse também do acesso à informação, esse tópico que o entrevistado levantou, é dos mais relevantes, né? Isso não é só um problema, isso é uma vergonha. Porque, veja, para o cidadão saber quando ele pode se aposentar, a idade mínima e tal, enfim, a regra mudou, a lei mudou, ele vai lá
e se informa. Vai ter alguém que vai acabar dando a informação correta para ele. Então essa é a parte menos complicada. Aí vamos para o resto. O resto é muito difícil. Primeiro, a fila está grande. E inclusive não só para aposentadoria, como principalmente na questão de concessão de benefícios aí, enfim, as bolsas e tal. E a gente está falando em quase 1,5 milhão de pessoas. Isso é uma excrescência, isso é uma pouca vergonha. Isso não pode continuar. Segundo, o fato do cidadão acessar a ferramenta e receber uma informação errada, isso é gravíssimo. Porque é uma informação errada que pode acompanhá-lo para sempre. Então, como é que a pessoa que se aposenta e que vai ter que fazer novas projeções das suas receitas, que vão mudar uma série de fatores, ele pode conviver com uma informação que vem errada, por conta de deficiência de sistema. Então, isso tem que ser mais acertado para ontem. E veja, não adianta culpar A, B, C ou D, dizer que porque há muito tempo está assim. Não interessa. Interessa o seguinte: amanhã é o primeiro dia útil do ano, dia 2, o sujeito que ingressar com um pedido de benefício, ele não pode ser prejudicado por conta de informações equivocadas. Outra coisa, a fila de 1 milhão e tantos que falaram agora que baixou um pouquinho aí, enfim, diminuiu 5%, 6%, o que é ridículo, essa fila tem que desaparecer logo. Ninguém, sabe, a gente está brincando com coisa séria. O sujeito que vai lá solicitar um benefício ou uma aposentadoria, ele não tem tempo a perder. A fome dele é para hoje, é para amanhã. As contas dele são para hoje, para amanhã. Não, sabe, não tem nada que seja, que ele possa falar: escuta, seu Aros, credor, eu vou ter um benefício para receber, então o senhor segura aí, porque o meu benefício ainda não caiu, porque eu não consegui acessar. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, Júlia, a gente vive falando sobre desburocratização, sobre digitalização da estrutura do Estado para o atendimento à população. É bem verdade que a gente avançou em alguns pontos, mas a gente ainda tem uma carência muito grande desses dois temas, né, aqui no Brasil: a desburocratização e a digitalização. Esses dois tópicos juntos poderiam ser instrumentos importantes para combater essa situação que a gente está descrevendo aqui, né? Com certeza, Aros, você tem toda a razão. E a gente precisa bater sempre na tecla da integração dos órgãos. Porque não é curioso, não sou curioso para vocês que, por exemplo, até hoje, considerando que nós temos um sistema único de saúde, eu estou aqui só dando um exemplo, o CPF do cidadão não seja acompanhado ao longo da vida dele, no sentido de o sistema saber a doença que ele já enfrentou, os exames que ele já fez, sabe? Para conseguir fazer um acompanhamento dessa pessoa e trabalhar preventivamente, dando alertas para ela fazer check-up, para ela tomar cuidado com a possibilidade de desenvolver uma ou outra doença. Então, a gente tem um sistema de tecnologia forte no Brasil, o SERPRO, nós temos bons engenheiros, mas o que mais me chama a atenção é a falta de integração dos órgãos, a falta de comunicação dos órgãos. Por que a saúde não consegue falar com a Previdência? Por que a Previdência não consegue falar com a educação? Então, se houvesse integração dessas informações, e nós já temos tecnologia suficiente para isso, essas pessoas que, por exemplo, hoje estão na fila sofrendo, né, esperando e com muitas dúvidas, elas não passariam por isso. Mas esse, gente, é o Estado. É assim que o Estado brasileiro trata os seus cidadãos. Todas as pessoas que estão aí nessa fila, elas penaram a vida inteira para pagarem os impostos, para se manterem sem dever ao Estado. Algumas não conseguiram, mas o fato é que não são tratadas com respeito, assim como não são tratadas com respeito as pessoas que ficam na fila de um hospital. Assim como não são tratadas com respeito as pessoas que ficam ainda hoje na fila do Detran. A questão é que não precisaríamos passar por isso, porque há dinheiro mais que suficiente para aumentar o uso de tecnologias, a integração de banco de dados, inclusive o monitoramento do tempo de espera, mas não é essa a prioridade. Afinal de contas, aqui no Brasil hoje,
se você questiona alguma coisa, você é perseguido. A gente vive numa democracia em que as pessoas são criminalizadas por questionarem as coisas. Em que, se você levanta suspeita sobre um procedimento ou outro, você é perseguido. Então, infelizmente, o exercício da cidadania, que deveria ser visto muito além do que o pagamento de imposto, mas principalmente como a cobrança, como o entendimento da regra, do funcionamento das regras do jogo, hoje ele começa a ser, de fato, criminalizado, e isso é muito triste, realmente. Assim como é muito triste também que até hoje algumas autoridades políticas ainda questionem se no Brasil há déficit ainda na Previdência. Porque ainda tem pessoas que a cada proposta de reforma da Previdência levantem esse debate. Não, mas a Previdência do Brasil não é deficitária. Até hoje tem gente, desculpa, a palavra é canalha, que faz isso. Porque quando uma pessoa que tem acesso à informação fala uma coisa dessa, ela passa uma mensagem errada para aquele cidadão que não teve condições de estudar, que não entende ali o minimamente de orçamento público, que é a maioria da população ainda, leva aquela pessoa a acreditar que ela está sendo extorquida, que ela está sendo desconsiderada, enquanto que não é. A cada reforma da Previdência que se coloca em votação, a gente precisa entender que há sim um déficit, que é sim necessário fazer uma alteração das contribuições, do tempo de trabalho, principalmente porque a gente está tendo uma inversão da pirâmide. No Brasil, estamos caminhando também para o envelhecimento da população. E aí, Aros, para concluir, eu quero destacar aqui uma votação que me deu muito orgulho da deputada federal Tabata, porque quando ela foi votar em relação à aprovação da reforma da Previdência, ela votou contra a determinação do partido dela, era o PDT, e isso trouxe grandes problemas políticos para ela, mas ela teve coragem de fazer o que é certo. Então, eu particularmente discordo de uma série de questões da deputada Tabata, mas essa votação dela precisa ser lembrada porque ela foi responsável, e é assim que os nossos políticos têm que ser, responsáveis e terem coragem de falar a verdade para as pessoas. Chega de enganar as pessoas, principalmente as mais pobres.